Graça e paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Essa é a nossa 8ª mensagem, maneiras de encontrar o de ser feliz em Jesus. Desde a primeira mensagem, eu tenho apresentado a você aqui pelo Sermão do Monte 9 maneiras de ser feliz, desde a primeira mensagem. Eu peço que você dê uma revisada em todas as mensagens, para você ver que há uma felicidade disponível. A cada mensagem tem um objetivo claro e definido e definitivamente para você encontrar em cada mensagem uma forma, uma maneira que Jesus deixou bem claro para nós ser felizes. Queridos, hoje na nossa penúltima mensagem, na nossa 8ª mensagem, Mateus capítulo 8, versículo 9. Mateus capítulo 8, e o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que sofrem perseguições, porque deles é o reino dos céus. Felizes é os que sofrem perseguições, e eles têm o reino, o governo. O texto aqui de Mateus, ele é bem claro. Feliz também os que sofrem perseguição. Tem uma felicidade para você que sofre perseguição por causa da justiça, por fazer o que é correto, por ser verdadeiro, por ser honesto. Deus, a Bíblia garante que Deus tem uma felicidade para quem é verdadeiro, para quem é correto, para quem tem um coração puro. Para esse tipo de comportamento, Deus tem uma felicidade, porque força as pessoas a te odiarem. Isso força elas a te perseguirem, te machucar, te ferir, te rejeitar, te abandonar, até mesmo o mais próximo de você. Não se assuste. Isso não é porque as pessoas querem. Eu acredito nisso. Isso é porque em algum lugar dói neles, machucam eles. A Bíblia diz isso e garante. Eles tentam te compreender, mas não conseguem. Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo mesmo ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, por isso eu me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Paulo é quem diz, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo diz que ele tira a força da fraqueza. Por isso a fraqueza, a injúria, a necessidade, a perseguição, a angústia, ela não é motivo para se afastar. Ela não é motivo para afastar você de Cristo, ao contrário, tudo isso aproxima e te fará feliz se você entender. Aceitem, creia com a fé que é possível sim. Agora, me entenda com muito amor. Isso só acontece porque você diz não. Quando você diz não ao estilo de vida corrompido desse mundo, pela mentira, pelas desculpas farrapadas, sabe aquela desculpa, eu pensei que ia dar tempo, eu achei que ia fazer isso, ou aquela, mais. Não existe, isso tudo é desculpa. Frases assim é acompanhada de desculpas mentirosas. No reino de Deus é inaceitável, porque esse tipo de fala é para nos fazer acreditar numa mentira que quer dizer uma verdade para eles. Eles querem fazer com que nós acreditamos, porque esse tipo de fala é para nos fazer acreditar o que eles querem e o que eles não conseguem. E com isso, mas eles não podem fazer nada. Eles tentam, mas é vencido.
pelos traumas da vida, pelos abusos da vida, essas desculpas impede o ser humano de ser feliz. O problema não é a pessoa em si, o problema é que o ser humano carrega e não percebe. Ele carrega dores, ele carrega trauma, quando não percebe, não aceita tudo, mesmo sendo. Nós não podemos aceitar tudo sendo um arauto de Deus que carrega o conselho do sangue, do nome de Jesus. Você é a maior referência que o mundo deseja ver. Nós somos cristãos e por sermos perseguidos, há uma felicidade disponível. Ai de você se dizer isso, não dá, não pode, isso está errado, eu não concordo. O sistema que rege é resistente. A Bíblia diz que eles se opõem, vão querer você numa bandeja de um banquete, assim como fizeram com João Batista, lembra? Quer ser feliz? Siga a verdade, ainda que te custe ser feliz. Nunca deixe ninguém fazer das suas desculpas ou forçar você a aceitar desculpa que não passa de uma multidão de palavras vazias e misturadas com argumentos vazios e fracos. Não. Como que nós podemos aceitar esse tipo de coisa? Há uma felicidade disponível para nós, o preço da perseguição. A Bíblia garante: abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai a perseguição. Ele gosta. A perseguição, quando acontece na vida de um cristão, o fará avançar. Cada vez mais que o reino de Deus avança. Eu acredito que o ser humano não tem como pular essas fases. As fases da boas-aventurança não tem. Essa também é uma fase da vida. É a fase que nós somos mais forçados a ter força, a ter entendimento, a ter compreensão de quem Deus é, do que Ele é capaz, do que eu sou capaz através dele, para onde ir, por onde começar. A perseguição é um sinal sutil que você está em obediência. Se você estiver seguindo a obediência à risca, você será alvo da perseguição. Pode ter certeza. Por quê? Porque o diabo, com uma resistência de anjos caídos, não vai permitir você feliz, não vai permitir você avançar. Ele vai querer te jogar demandas de tristeza, de baixa autoestima, de fracassos. Ele vai descarregar doses de infelicidade, mensagens de fracassos, para esmurrar a sua alma em agonia e dor, fazer você se sentir desamparado no meio da perseguição, te fazer sentir sozinho, te fazer você sentir infeliz. Na perseguição você não está sozinho, meu querido. Na perseguição, a obediência purifica a alma. Precisamos entender esses tipos de coisas. A vida do cristão não é uma vida pacífica. Precisamos ser encorajados. A Bíblia diz: livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Salmo 31:15. O que Jesus disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Nós precisamos entender isso, que os que nos perseguem vai fazer a gente ser filho do Pai Celestial. Nós vamos ser forçados a perdoá-los. Quem quer ser feliz em Jesus, quem quer ser feliz na vida em Jesus, vai ter que passar pela perseguição. Eu posso até estar perseguido, mas não estou desamparado.
e nem sou destruído. Você consegue ser feliz, sorrir, você consegue avançar em meio à perseguição? 2 Coríntios 4, 8, 10, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 8 ao 10, a Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não perseguidos, desamparados, mas não abatidos. Trazemos em nós o morrer de Jesus para que a glória de Jesus se manifeste em nós e nos outros. Nós precisamos entender isso. 1 Samuel 1, 19, 2, Jonatas diz a Davi: meu pai Saul procura te matar. Jonatas diz: esconda dele, Davi. Deixa eu dizer, você não pode impedir a perseguição, mas você pode fugir do perseguidor. Jesus fugiu. E fugir do perseguidor pode ser uma forma de entender e passar por esse processo. Isso sendo da vontade de Deus e se sentir feliz com isso. Feliz por não cair nas mãos dos perseguidores, mas por entender que essa perseguição, ela te causou doses de felicidade. A perseguição vai fazer você desistir, não pode fazer, ela vai tentar fazer você desistir da missão, do objetivo, do propósito, para abalar o teu emocional. Não se entregue, querido. Não pegue esse combustível chamado perseguição, ele vai te dar impulso. Não pare. Pegue esse combustível chamado perseguição, ele vai te dar impulsos a tomar decisões. Provérbios diz: o que o homem deseja, lhe faz bem. Se você deseja vencer, seja um vencedor. Se você deseja ser feliz, seja feliz. Crie um motivo, crie um desejo de passar por isso, uma vontade nova. Tudo começa pelo querer, depois vem o desejo. Não satisfeito com a triste situação de Davi e Simei, a Bíblia diz que começa a persegui-lo, jogando pedras, levantando poeira, amaldiçoando a vida de Davi. Começava a gritar: sai, sai. Toda aquela situação lamentável que Davi vivia foi proveitosa para ele. Davi mesmo disse: seus erros se tornou um homem ainda melhor do que era antes. Quem sofre perseguição sofre prisões emocionais e precisa resistir e opor-se ao inimigo, buscando em Deus uma direção para lutar, ou até mesmo fugir. Buscar a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus, Ele lhe fará feliz. A Bíblia diz que Daniel sofreu perseguição, mas sorriu, foi exaltado, sobreviveu dentro da caverna com leões. A Bíblia também diz que Lázaro, depois que ressuscitou, perseguiram, e isso não impediu de querer estar ao lado de Jesus. Não impediu de querer estar do lado de Jesus a felicidade. A mulher do fluxo de sangue, a multidão perseguia, tentou paralisá-la. Situações, pessoas paradas na frente dela, ou na minha, na sua frente, pode ser uma perseguição silenciosa. A perseguição pode ser um ensinamento de zelo pela sua vida. Perceba, aonde o Senhor diz: filho, filha, você consegue sair dessa, eu sei. Acalma, você pode. Irmãos, quando Deus permite ou ordena, sofremos privações pessoalmente, isso não é como eu quero, mas é como tu quer. A Bíblia garante, Charles Spurgeon diz que Deus não desperdiça vida consagrada. Você sabe o que isso quer dizer? Se você está buscando a Deus, a perseguição é o extrato disso. Se estão te perseguindo, mude a direção.
Existe uma maneira de passar por essa perseguição sendo feliz. Charles Spurgeon diz que Deus não desperdiça uma vida consagrada. Deus não faz nada em vão. Ele nos ensina em tudo de acordo com a sua vontade. Esse é o conselho. Ele jamais erra. Ele jamais comete erro. Ele é soberano, ele é fiel. Nós precisamos entender. Compromissos com Deus precisa de responsabilidade. Isso atrai perseguição. A Bíblia diz: abençoai o que vos persegue. Abençoai, não amaldiçoeis. Nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 12, versículo 14. Quem tem compromisso com Deus tem responsabilidade com o próximo. O próximo passo de quem tem compromisso com Deus é ser perseguido. Para quê? O inimigo quer fazer a gente olhar para o lado externo, ignorando o lado interno. O salmista disse: me livre das mãos dos meus inimigos, dos que me perseguem. Salmo 31:15. Esse salmo para mim é um dos preferidos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Nós precisamos entender, nos posicionar, porque há uma felicidade disponível para mim e para você nesse tempo. Qual tempo? O tempo da perseguição, quando chega, é o resultado de que nós estamos sendo aprovados. A aprovação de Deus atrai a perseguição deste mundo. Este mundo não nos pertence mais. Nós precisamos vencer esses ataques, essas perseguições. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Obrigado por você estar aqui, por nos acompanhar nessa oitava mensagem, maneiras de encontrar felicidade. Sabemos que Jesus deixou aqui bem claro, em Mateus 5:10, feliz aqueles que são perseguidos, que sofrem perseguições por fazer as coisas corretas. Reajam em oração, reaja nas mãos de Deus, continue obedecendo a Jesus, porque Ele é fiel. Um abraço, Deus abençoe, fica na paz.